Diddy em julgamento, a queda de uma estrela. Sean Combs, um nome que era sinônimo de sucesso. Ele não era apenas um artista, ele era um ícone cultural. Com uma carreira de décadas, ele passou de rapper a magnata da música, construindo um império. Ele lançou álbuns de sucesso, produziu hits para outros artistas e até mesmo se aventurou no mundo da moda e dos negócios. Ele era conhecido como Puff Daddy, P. Diddy e, finalmente, simplesmente Diddy. Cada nome representava uma fase diferente de sua carreira, mas todos eram sinônimos de sucesso e inovação. Seu carisma era inegável, sua influência imensa. Ele tinha uma habilidade única de se conectar com as pessoas, seja através de sua música ou de sua presença pública. Mas até as estrelas mais brilhantes podem cair. A vida de Diddy estava prestes a mudar drasticamente. Diddy agora enfrentava um julgamento público, acusado de agressão e porte ilegal de armas. As acusações eram graves e poderiam significar o fim de sua carreira. As acusações decorriam de uma briga em uma boate. O incidente rapidamente se tornou notícia de primeira página, com detalhes sórdidos sendo revelados diariamente. Testemunhas descreveram uma cena caótica, com acusações voando junto com balas. A noite que começou como uma celebração terminou em caos e violência. Diddy sustentava sua inocência, com seus advogados alegando legítima defesa. Eles argumentavam que ele estava apenas tentando se proteger em uma situação perigosa. O frenesi da mídia era implacável. Cada detalhe do caso era analisado e discutido, com especulações sobre o futuro de Diddy. Câmeras seguiam cada movimento enquanto a batalha judicial se intensificava. A pressão era enorme, não apenas para Diddy, mas para todos os envolvidos. O mundo assistia, cativado pelo espetáculo de uma estrela caída. As pessoas estavam divididas. Alguns acreditavam em sua inocência, enquanto outros já o consideravam culpado. Será que a fama de Diddy poderia influenciar a decisão do júri? A questão era se sua notoriedade seria um benefício ou um fardo. Será que seu status de celebridade o protegeria da justiça ou o tornaria um alvo fácil? A balança da justiça parecia pender de um lado para o outro. O tribunal se tornou um palco, o julgamento, uma performance dramática. Cada testemunho, cada argumento era como um ato em uma peça de teatro. Mas isso não era atuação. As emoções eram reais e as consequências potencialmente devastadoras. As apostas eram altas, as consequências reais. O veredicto poderia mudar a vida de Diddy para sempre, e o mundo estava esperando para ver o que aconteceria. Sussurros da terra do nunca, revelando os túneis. A quilômetros de distância do drama do tribunal, um tipo diferente de mistério se desenrolava. Longe dos holofotes e das câmeras, algo intrigante estava prestes a ser descoberto. O rancho Neverland de Michael Jackson, antes um símbolo de maravilhas e sonhos de infância, agora se encontrava envolto em controvérsia. O que antes era um refúgio de fantasia, agora era um epicentro de mistérios não resolvidos. O rei do pop havia partido, mas seu legado permanecia, enredado em uma teia de acusações e especulações. Cada peça de memorabilia, cada performance, parecia contar uma história diferente, mas incompleta. Então veio uma descoberta chocante, uma rede de túneis escondidos sob a extensa propriedade. Esses túneis não eram apenas passagens comuns, eles eram intricados e misteriosos. Não eram meros túneis de manutenção. Eram passagens que pareciam ter um propósito maior, algo que ainda precisava ser desvendado. Eram corredores elaborados e ocultos, sua existência envolta em segredo. Seu propósito, desconhecido. Cada curva e cada esquina desses túneis parecia guardar um segredo próprio. A revelação causou ondas de choque na mídia. Repórteres e curiosos se aglomeravam, todos querendo saber mais sobre essa descoberta surpreendente.
Que segredos esses túneis guardavam? Seriam eles testemunhas silenciosas de eventos que nunca vieram à tona? Qual era sua verdadeira natureza? Seriam eles parte de um plano maior ou apenas um capricho de um homem excêntrico? O público estava faminto por respostas. Cada nova informação gerava mais perguntas, e a curiosidade coletiva só aumentava. Alguns sussurravam sobre câmaras secretas, passagens secretas que levavam a destinos desconhecidos. Teorias conspiratórias começaram a surgir, cada uma mais fantástica que a outra. Outros falavam de uma tentativa desesperada de escapar dos olhares curiosos do mundo, um refúgio do escrutínio implacável que perseguia cada movimento de Jackson. Talvez esses túneis fossem um santuário, um lugar onde ele poderia encontrar paz. A verdade, escondida sob camadas de concreto e terra, permanecia evasiva. Cada nova descoberta parecia apenas aprofundar o mistério, deixando todos a se perguntarem o que mais poderia estar escondido nas sombras do rancho Neverland. O labirinto subterrâneo. Teorias e especulações. Teorias sobre os túneis corriam soltas. Desde que foram descobertos, esses túneis misteriosos têm sido objeto de intensa especulação. Algumas, alimentadas pela mídia sensacionalista, pintavam um quadro sombrio. Manchetes gritantes e reportagens dramáticas sugeriam segredos obscuros escondidos nas profundezas. Seriam essas passagens um meio de se entregar a atividades ilícitas, longe dos olhos do público? A ideia de encontros clandestinos e atividades suspeitas floresceu na imaginação popular. Seriam um esconderijo para algo sinistro? A presença de portas ocultas e figuras sombrias apenas alimentava essas teorias. Essas alegações, muitas vezes infundadas, criaram raízes na imaginação do público. Discussões acaloradas e desenhos imaginativos dos túneis proliferaram. Outros ofereciam explicações mais benignas. Alguns acreditavam que os túneis tinham um propósito mais inocente e prático. Talvez os túneis fossem uma adição lúdica, uma maneira de Jackson saciar seu senso de admiração infantil. A ideia de um playground subterrâneo encantava muitos. Talvez tenham sido construídos para facilitar fugas secretas das pressões da fama, uma maneira de se mover despercebido por seu próprio mundo privado. A vida de uma celebridade é cheia de desafios, e esses túneis poderiam ter oferecido um refúgio. Poderiam ter sido uma medida prática, uma forma de navegar pela vasta propriedade discretamente. Em uma propriedade tão grande, túneis poderiam ser uma solução lógica para se deslocar sem ser visto. Ou seriam, como alguns historiadores da arquitetura sugeriram, simplesmente um vestígio do passado da propriedade reaproveitado por Jackson para suas próprias necessidades. A história da propriedade poderia conter pistas sobre a verdadeira função dos túneis. Cada teoria, plausível ou extravagante, adicionava outra camada ao enigma de Neverland. A verdade pode nunca ser totalmente conhecida, mas as especulações continuam a fascinar e intrigar. Ecos na escuridão, conectando os fios. Duas histórias aparentemente não relacionadas. Um ícone da música decadente enfrentando o julgamento. Os túneis secretos de um falecido rei do pop. No entanto, um fio de mistério os conectava. Ambos envolviam indivíduos que alcançaram o auge da fama apenas para se verem envolvidos em controvérsias. Ambos envolviam acusações, sussurros e uma busca pela verdade escondida sob camadas de persona pública. O julgamento de Diddy e os segredos de Neverland ficaram interligados na consciência pública. Ambos falavam sobre o fascínio e o fardo da fama, o preço da celebridade. Ambos destacaram o apetite insaciável da mídia por escândalos, as linhas tênues entre fato e ficção. Seriam apenas duas histórias separadas acontecendo no palco público? Ou havia uma conexão mais profunda, uma narrativa oculta, esperando para ser descoberta?
A possibilidade, por mais remota que fosse, era suficiente para alimentar especulações e intrigas.